E chegamos à quarta-feira, dia do hipertexto. Me marque nas redes sociais, por favor. Pode ser? Para que eu veja a sua lição bem caprichadinha ao lado da sua Bíblia, essas fotos lindas que eu tenho visto de jovens comprometidos estudando a palavra de Deus. Agora olha só, pensa comigo aqui, ó. Vê se isso aqui já fez parte da tua vida acadêmica, né? Tem aqueles professores que chegam e falam assim, olha gente, a partir de hoje as provas elas serão surpresa. Qualquer dia que eu entrar dentro de sala de aula eu posso fazer prova. Então vocês têm que ter o conteúdo sempre estudado. Vocês já tiveram algum professor desse jeito? Então, eu já tive. E eu me lembro que quando você estava lá tendo aula com ele, de repente ele virava e falava assim, gente, prova agora. A gente tinha duas reações. Uma galera que simplesmente baixava, pegava o lápis ou a caneta ali e falava assim, tá, cadê a prova? E tinha uma outra galera desesperada, ai, pelo amor de Deus, professor, não faz isso hoje, e não sei o quê, virava aquela confusão danada. Qual que é a diferença de um e qual é a diferença de outro? Que normalmente aquele que pegava a caneta para poder fazer a prova, ele estava preparado. E aquele que começava a reclamar e falar de uma coisa ou de outra, era exatamente aquele que o quê? Que não estava preparado. Então, quando a gente olha para essa experiência, ou essa ilustração, a gente percebe assim, quem é que reclama do juízo de Deus? É exatamente aquele que de repente percebe que a sua vida não está dentro daquilo que Deus vai olhar e falar assim, não filhão, parabéns, você está 100%. E quem é que não reclama? Fala assim, eu acredito na justiça de Cristo. Você está entendendo? Então veja, quando se trata de juízo na terra, a gente tem a dependência se o advogado é melhor do que o de quem está acusando. A gente está susceptível a uma série de manobras judiciais. E aí, por causa disso, você vê o quê? Você vê o camarada que é confesso, que é bandido, que é ladrão, solto. Por quê? A manobra jurídica, foi uma vírgula daquele processo que estava fora do lugar e por causa dessa vírgula, então tudo aquilo que ele fez vai ser jogado no lixo. Gente, isso pode dar certo na justiça humana. Na justiça divina, isso não existe. Não existe manobra jurídica. Existe justiça. Por quê? Porque Deus é amor, mas Deus também é o quê? Deus é justiça. Eu quero te fazer um convite. Não tenha medo do juízo de Deus. Não tenha medo de ser julgado por Ele. Por quê? Porque Ele é amor, Ele é bondade. Ele não quer nos condenar, Ele quer nos salvar. Mas eu também faço um apelo para que você possa fazer uma análise espiritual e perceber se hoje você aceita Jesus como Salvador da sua vida. Se você aceita com que Ele seja o Senhor da sua existência. Que os seus atos estejam demonstrando e refletindo aquilo que você acreditou e que é aquilo que você aceitou. Porque se isso estiver acontecendo, não se preocupa não. O juízo será um momento de libertação e não de condenação. Amanhã a gente se fala.